E minha mãe mostrou pra gente assim, ó, como é bom a gente trabalhar. Sabe, você se esforçar, vale a pena. Porque Deus vê o seu sacrifício. Aquilo que você faz de coração. Não importa o serviço que você tem. Não importa o seu emprego. Mas Deus, Ele abençoa. E assim Deus foi abençoando ali a minha casa. Pra vocês terem uma ideia, na minha casa a gente tinha uma brincadeirinha lá que chamava assim, Papai Chegou. Papai chegou, meu pai às 6 horas da tarde, ele batia 3 vezes na campainha. E aí ele ficava sentado lá, ajoelhado no chão da sala. A gente sabia que é o papai, falava assim, o papai chegou. Nós saíamos correndo, pulávamos em cima dele e saía rolando ali no chão da sala da nossa casa. Todo dia às 6 horas ele batia 3 vezes, pam, pam, pam. E assim, o papai chegou, ia lá correndo e pulava em cima dele. Um dia minha mãe falou assim, filhinho, você não pode mais brincar assim com o papai. Eu falei assim, não mamãe, o que aconteceu? O papai não me ama mais? Não, filhinho, papai te ama muito. Mas o que houve, mamãe? Papai, ele não gosta mais de brincar comigo? Minha mãe, não, filhinho, papai gosta muito de brincar de você. Mas o que está acontecendo, mamãe? Meu filho, porque você já tem 25 anos de idade, né? Você vai acabar quebrando seu pai no meio, pulando em cima dele desse jeito. Pra você ter uma ideia, né? Como é que era na minha casa, era desse jeito. É uma bênção. E os meus 3 irmãos eram super estudiosos, eles estudavam muito, muito mesmo. Eles estudavam, eu nunca vi isso na minha vida. Uma casa que tinha 3 irmãos super estudiosos. Geralmente é um só, mas na minha casa tinha 3. E eles estudavam. Ficava 2 minutos e levantava, e minha mãe ia lá, me buscava. Depois eu descobri que eu tinha um problema que é muito sério, chamado síndrome do déficit de atenção. Isso é algo muito grave na vida de um homem, muito grave. Hoje tem muitas pesquisas que falam sobre o assunto, principalmente que 70% dos jovens que se enveredam para o caminho de droga e prostituição, bebida alcoólica, têm déficit de atenção. Porque eles veem os seus amigos progredindo na vida e ele ficando para trás. Quem tem déficit de atenção não consegue ler um livro inteiro. Eu tenho na minha casa assim, centenas de livros inacabados. Eu quando começo a ler uma página, eu vou até animado, mas quando chega no meio, se eu vejo um passarinho voando, acabou tudo. Quantas vezes que eu leio uma página ou 2 páginas, nem sei o que está escrito lá, porque minha mente está no outro lugar, vagueia. Quem tem déficit de atenção quando fica mais velho, não consegue parar no emprego. Ele não consegue ficar sentado atrás de uma mesa, fazendo ali aquele trabalho normal. Ele não aguenta, por isso quem tem déficit de atenção muda de emprego constantemente. Quem tem déficit de atenção muda de faculdade constantemente. Ele faz um curso superior, quando chega na metade, no primeiro ano, segundo ano, ele fala assim, olha, não é isso que eu queria. Aí ele faz uma outra matéria, uma outra totalmente diferente, porque ele nem sabe o que ele quer. Ele não consegue identificar na vida dele. Então déficit de atenção é algo terrível na vida do homem.
Então vocês que têm filhos pequenos, se vocês conseguirem identificar isso, de tudo que eu falei, é importante para a vida deles. Sabe, hoje ele vai no médico, o médico receita um remedinho, é igual usar óculos. A pessoa tem problema de vista, não usa um óculos, é a mesma coisa. Não tem problema nenhum, toma um remedinho que funciona direitinho. Fica lá sentadinho, estudando, é excelente. Mas é muito importante que você consiga identificar. Porque eu tinha um déficit de atenção muito forte. Mas quando eu tinha 17 anos de idade, eu via meus irmãos só tirando notas boas. Eu falava assim, olha, eles vão progredir na vida, mas eu não. Eu comecei a ter uma estima baixa. Nas festas da minha casa, os meus tios chegavam lá às vezes, no Natal, o aniversário do meu pai. E eles olhavam assim para os meus irmãos e falavam assim, ó, vocês, ó. Aí quando olhava para mim, eles, o que vai ser desse menino? Né? Aquilo me preocupava, porque eles só tiravam 9 e 10, eu só tirava 4 e 5 nas provas. O que vai ser de mim? Um dia com 17 anos, também nessa fase de 17 anos, eu encontrei com um amigo meu muito bem vestido assim na rua. E eu perguntei para ele, olha, o que você está fazendo? Você está trabalhando com o quê? Eu falei assim, eu estou vendendo consórcio. Consórcio era uma novidade ali naquela época. E ele estava vendendo consórcio, né? Ele falou assim, eu sou um vendedor de consórcio. Eu falei assim, será se lá o seu gerente não faz uma entrevista comigo? Eu gostaria de trabalhar lá. Eu quero vestir igual você está vestido. Né? Naquela época eu tinha uma calça jeans, umas 2 camisetas, usava sapato até fazer o buraquinho na sola Era assim que a gente andava, né? E esse amigo meu me levou, me apresentou esse gerente, ele fez uma entrevista, ele gostou de mim. E ele falou assim, pode começar amanhã. E eu comecei a trabalhar ali naquela empresa de consórcio. E eu com 3 meses, eu já estava entre os 5 primeiros colocados de venda. Eu descobri a minha profissão, vendas. Vendas para mim foi muito interessante, porque eu não precisava ficar parado atrás de uma mesa. Eu saía daquele ambiente, toda hora eu ia visitar pessoas diferentes, lugares diferentes. Começava a ter relacionamentos diferentes, novas amizades, e aquilo foi bom para mim. Então eu dediquei a esse ramo de venda. E no primeiro ano ali eu já era o primeiro colocado de venda daquela empresa. E eu consegui em 1 ano comprar meu primeiro carro, que era um Fusquinha naquela época. E para mim foi uma vitória, porque quando eu cheguei ali em casa com aquele Fusquinha, meu pai nunca havia comprado um carro na vida. Nunca havia conseguido. E os meus irmãos mais velhos, que só tiravam notas boas também, nunca tinham comprado. Então aquilo foi uma vitória para mim. E meu pai falou algo assim muito importante. Ele falou assim, desses meus filhos aqui, eles vão vencer na vida porque eles são estudiosos, mas o Júlio, ele vai vencer na vida porque ele é trabalhador e ele é criativo. Meu pai lançou uma palavra de bênção sobre a minha vida. Como é importante o pai lançar uma palavra de bênção sobre o filho. Porque hoje nós vivemos dias difíceis, numa economia muito instável, onde há muitos desempregados. E às vezes a gente vê um pai, naquele dia difícil, às vezes não tem um dinheiro para pagar uma conta ali dentro da sua empresa, e ele acaba levando aquela dificuldade para dentro de casa, porque às vezes é difícil você separar isso, e ele acaba descontando às vezes na mulher e no filho. Muitas vezes existe um tal de abuso hoje que chama abuso moral. O que é abuso moral? Abuso moral é quando uma pessoa recebe uma palavra ruim de alguém muito próximo de você. Às vezes aquele pai que fala assim, sai daqui menino, você não presta para nada. Olha aqui, você não faz nada certo, tudo que você faz é errado. Sabe, a gente vê isso, é muito normal hoje em dia. Talvez alguns de vocês já ouviram isso. Mas isso chama abuso moral. E isso enche todos os divãs de consultórios de psicologia do mundo inteiro. Isso, o mundo inteiro passa por isso. A pessoa que ela cresce com essa palavra maldita, às vezes do pai,
ela tem muitos problemas na vida. Às vezes se envereda também para o caminho de drogas, de prostituição e de bebida alcoólica, porque recebeu uma palavra dura do pai. Eu lembro uma vez que um amigo meu quebrou uma empresa e ele chegou para mim e falou assim: Júlio, quebrou, a minha fábrica quebrou, vou ter que fechar, está tudo destruído. Eu falei assim: que é isso, aquela fábrica tão boa? Pois é, Júlio, acabou. Bem que meu pai falava que eu não presto para nada. Ele carregou aquilo muitos anos na vida dele, no coração. Então a pessoa carrega isso na vida. É muito importante o pai abençoar a vida do filho. Sabe, mesmo que o filho erra: meu filho, você é campeão, você errou, mas você vai acertar. Olha, não é assim que você faz, não, mas parabéns, filho, que você tentou. Você não conseguiu o resultado que você queria, mas você é um campeão. E meu pai falou assim comigo. Isso foi muito importante para mim, porque aí eu comecei a dedicar mais. E eu comecei a me tornar um excelente vendedor. Muito bom vendedor. E eu, com 22 anos, eu já tinha uma corretora de imóveis. Com 25 anos, já tinha uns 10 corretores que trabalhavam para mim. Já tinha imóvel próprio, já tinha carro novo. Já tinha muitas coisas que uma pessoa da minha idade nunca teria. Precisava de ter 20, 30 anos. Eu já havia conseguido. Com 27 anos, eu me casei. E eu, com 28 anos, eu montei uma loja que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Talvez já entraram na minha loja lá em Belo Horizonte, mas vocês conhecem essa loja aqui de Divinópolis. Porque a pessoa que abriu aqui na época, ele foi lá na minha loja lá e viu como é que funcionava e descobriu e montou aqui uma loja igualzinha, muito igual. Cheguei a ver a placa igual, tudo igual, roupa de funcionário, tudo igual. O Brasil inteiro me copiou, foi lá para Belo Horizonte. Eu abri em Belo Horizonte a primeira loja de R$ 1,99 do estado de Minas Gerais. Não só do estado de Minas Gerais, como no estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, não havia nenhuma loja de R$ 1,99. Isso surgiu no governo Collor, quando o governo Collor abriu as fronteiras para o produto importado. E os chineses começaram a instalar os seus galpões ali na Zona Franca, ali no sul do país, na Argentina, no Paraguai. Tanto é que os meus primeiros fornecedores, eles eram argentinos. E eu abri essa primeira loja ali em Belo Horizonte, eu estava passeando lá na época e eu vi aquilo, eu busquei e consegui levar isso para Belo Horizonte. Foi a primeira loja de Belo Horizonte. Tudo a R$ 1,99. Abri uma lojinha pequena na Galeria Ouvidor, não sei se vocês conhecem ali no centro da cidade, Galeria Ouvidor. Uma loja lá muito pequena, 18 metros quadrados, e coloquei lá na placa tudo em R$ 1,99 e a loja encheu nos primeiros 10 minutos, lotou a loja. A loja ficou lotada e era só eu e meu sócio, a gente não conseguia atender as pessoas. A gente ficou apertado ali, porque era muita gente dentro da loja, tanta gente querendo entrar. Mas perguntava: isso aqui é R$ 1,99? Mas isso aqui é R$ 1,99? Mas isso aqui também é R$ 1,99? É tudo R$ 1,99. As pessoas não entendiam como tudo dentro de uma loja podia custar R$ 1,99. Era tudo R$ 1,99. No segundo dia, quando eu abri a loja, tinha uma fila de 250 pessoas na porta, querendo entrar. E eu, com 4 meses, tive que abrir uma loja 3 vezes maior. Com 6 meses eu já tinha 3 lojas ali no centro da cidade. Com 1 ano eu já tinha 5 lojas. Com 3 anos eu já tinha 7 lojas. Com 7 anos já tinha 10 lojas no centro da cidade. Todas aquelas lojas que vocês já viram no centro de Belo Horizonte ali já foram minhas. E aquilo é um sucesso. Foi um sucesso total. Sucesso total. Porque os meus funcionários, eles eram muito bem tratados. A gente considerava funcionário como se fosse família. Eu quero dar para você uma dica aqui, você que quer empreender, quer abrir algum negócio. A primeira coisa que você tem que pensar é pagar bem seu funcionário. Eu sempre paguei bem o meu funcionário. Eu sempre pagava para ele um valor maior do que o salário de categoria, às vezes 20%, 30% a mais. Eu pagava para eles comissão, participação no lucro da empresa. Você sabe o que acontecia? Eles dedicavam a vida trabalhando na loja, com alegria,
muita alegria e dedicação. Você cuidando bem do seu funcionário, ele retorna isso para você. Ele retorna para você. É lógico que às vezes tem aqueles que às vezes não conseguem se adaptar, mas esses às vezes acabam saindo, pedindo para sair, e vai ficando ali as pessoas boas. Eu cheguei a ter no meu livro de funcionário mais de 800 funcionários. Para vocês terem uma ideia, em 800 funcionários eu tive 4 ações na justiça. Muito pouco. Eu conheço gente que às vezes tem 4 funcionários e tem 4 ações na justiça. Porque a gente tratava bem as pessoas. Muito bem. E aí o meu negócio só ia crescendo cada vez mais. O 1,99 é interessante porque ninguém dá cheque de 1,99, ninguém passa cartão de 1,99, então 1,99 era dinheiro, o dia inteiro. Era saco de dinheiro que a gente fazia no final do dia, pegava um sacão de dinheiro. Muitas vezes o contador do banco mercantil que tinha ali perto da minha loja falou assim: Júlio, que horas que você vai trazer o dinheiro? Nós estamos precisando do dinheiro aqui no banco. Para vocês terem uma ideia como é que era o nosso movimento. Agora é o seguinte, quem tem déficit de atenção geralmente tem um lado do cérebro que não funciona tão bem, sabe? Mas em compensação tem uma outra parte que funciona até melhor do que deveria funcionar. Eu, por exemplo, se eu estou parado no sinal, se eu vejo um cara assim vendendo laranja, se tem 3 pessoas do lado dele e cada um tem 2 laranjas na mão, então eu imagino assim, ó, então em 1 minuto ele deve vender em torno de 8 laranjas, então no final do dia, se ele ganha 5 centavos em cada uma, ele deve ganhar R$ 347,50. Minha cabeça funciona assim, DG. Então comecei a prestar atenção ali no centro da cidade, as pessoas que tinham uma loja de revelação de fotografia, não sei se vocês lembram, isso há 15, 16, 20 anos atrás, tinha uma loja de revelação, porque antigamente revelava fotografia. Todo mundo tinha máquina fotográfica em casa. Né? Hoje não, hoje todo mundo põe o celular, né? Se você perde o celular, às vezes você perde 3.000 fotos, você perde a foto do batizado, do casamento, você perde... Né? Eu já perdi já. Né? Aquela foto que você não podia perder, você perde. Mas antigamente todo mundo revelava. Né? Tirava que comprava filme de 24 poses, de 36 e levava nessas casas de revelação, onde é que tinha uma máquina muito grande, ficavam umas pessoas trabalhando com um jaleco branco, né? Vocês lembram dessa máquina? Tinha ali as fotos, passavam ali em alta velocidade, né? Era uma máquina importada, eu mandei trazer uma máquina dessa lá do Japão. Na época eu montei uma loja ali na Rio de Janeiro, de revelação de fotografia. Tudo que eu fazia era um sucesso. Comecei a investir em Feira Shopping ali no centro da cidade. Não sei se vocês conhecem também, Feira Shopping que tem lá em Belo Horizonte, né? Você vai ali na Avenida Afonso Pena, Amazonas, tem aquelas lojas muito grandes que as pessoas dividem em estandes. Eu também tinha uma loja dessa ali na Afonso Pena. E os negócios iam muito bem. Comecei a investir em construção civil, fiz prédios em vários bairros de Belo Horizonte, na Sagrada Família, Padre Eustáquio, Carlos Prates, Zona Sul, do Sion. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque na Bíblia, na palavra de Deus, está escrito assim, que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem, é do coração do Senhor, é da boca do Senhor. A resposta certa vem de Deus. Você pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Você sabe o que significa isso? Significa o seguinte, não adianta se você acha que você é um excelente profissional, se você é um grande lojista, que você já fez vários cursos, fez curso no exterior, que você é um excelente advogado, que você tem MBA, você tem pós-graduação, que você é um grande economista, que você é um médico fantástico. Você pode achar que você é bom naquilo que você faz, mas se aquilo que você faz não estiver no centro da vontade de Deus, se aquilo que você faz não agrada a Deus de alguma forma, se aquilo que você faz não é aquilo que Deus queria para você ou te faz afastar dele, isso tudo que você tem, que você acha que você é, pode acabar um dia. E assim aconteceu comigo. No ano de 2002, teve um plano aí aliás, o presidente Lula, ele assumiu o poder. Quando ele assumiu, o dólar subiu. Um dólar custava R$1. E em 5 meses, um dólar passou a custar R$4. Quadruplicou, 400%,
né, de aumento. Sabe o que aconteceu? Os meus fornecedores pararam de ir na China trazer mercadoria. E eu com aquelas lojas caríssimas ali no centro da cidade, com aqueles aluguéis caríssimos, porque minhas lojas só eram nos melhores pontos de Belo Horizonte. Na Afonso Pena, na Curitiba, na São Paulo, na Rio de Janeiro, na Paraná, os melhores pontos, aluguéis caríssimos, a folha de pagamento altíssima. Comecei a ficar sem mercadoria na loja. E tudo aquilo começou a acabar. Eu entrei num processo de falência. Aquela empresa linda, maravilhosa. Como que uma empresa dessa pode quebrar? Uma empresa tão grande, uma empresa tão boa, né, tratando bem os funcionários. Sabe, mas eu estava afastando de Deus. Eu estava deixando Deus de lado. Porque tudo que o homem podia comprar com o dinheiro, eu comprei. Conheço o mundo, muitos países do mundo. Tinha os melhores carros, os melhores resorts, as melhores roupas, os melhores, tudo que o homem podia ter. Eu tinha dinheiro para comprar, tudo. Era muito, muito dinheiro e tudo acabou. Eu peguei a minha situação, levei para um advogado, uma empresa famosa em Belo Horizonte, uma empresa que fazia falências ajudava, né, na falência de empresas grandes. E eu levei o meu bololô, né, de emaranhados de problemas e documentos, levei para ele analisar. E ele falou assim: Júlio, volta daqui a 2 dias que a gente vai te dar uma resposta do que está acontecendo na sua empresa. Fui lá 2 dias depois, quando eu cheguei lá, ele falou assim: Júlia, senta aí, porque o que eu tenho para te falar não é uma coisa boa. Eu sentei ali, já meio suando frio. Ele falou assim: Júlio, você quebrou. Você quebrou. Está tudo quebrado. Mas não tem jeito? Não tem jeito. Mas qual que é a ideia que você me dá? Você vai fazer o seguinte: você vai parar caminhões na porta das suas lojas, você vai encher de mercadoria, de prateleira, você vai deixar a loja vazia, todas as lojas suas, e você vai embora de Belo Horizonte. Vai para uma outra cidade, monta esse outro negócio em outro lugar. E eu falei assim: meu Deus, né? Que ideia é essa, né? Que ideia! Fiquei pensando aqui, será isso mesmo? Você tem que fazer isso, cara. Você tem que parar os caminhões, enche tudo e some daqui. Eu falei assim: mas e meus funcionários? Eles vão bater na porta lá no dia seguinte e não vai estar tudo fechado. Eu falei assim: olha, não preocupa com o funcionário não, porque a nossa especialidade aqui também é trabalhista. A gente vai fazer assim, desse jeito, então não preocupa não que eu dou um jeitinho em tudo. Eu falei assim: mas eu tenho um patrimônio, eu acabei de construir um prédio agora, eu posso vender esse prédio e eu não pagava nem 1/3 da dívida que eu tinha. Uma dívida muito alta. Ele falou assim: olha, se você vender o seu patrimônio para você pagar essa dívida, você é burro. Queridos, deixa eu falar para vocês aqui nessa noite. Se tem uma coisa na nossa vida que Deus te deu, chama tomada de decisão. Nós tomamos decisões. Você que é pai, você toma decisão. Você que é marido, você toma decisão. Você que é esposa, você toma decisão. Você que é empregador, você toma decisão. Uma decisão errada que você toma. Às vezes tem gente que passa a vida inteira e não consegue resolver ou voltar para a situação inicial. Uma decisão errada custa muito caro. Custa muito caro. Eu sei que tem pessoas aqui que estão imaginando assim: olha, eu já tomei muita decisão errada. Nós tomamos decisões erradas. Uma decisão errada, ela destrói a vida de uma pessoa, às vezes destrói a vida de muitos. Agora, uma decisão certa que você toma, que é a decisão que Deus quer que você tome. Essa decisão, ela passa a ser abençoada. E Deus abençoa a sua vida por causa da sua decisão. Você sabe por quê? Deixa eu explicar para você. Você sabe qual que é o maior pecado que tem? Quando Deus ele nos olha, o que entristece o coração de Deus em relação a gente?
Não é você falar assim, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou um bom filho, eu sou um bom marido. Sabe, isso aí não é nada mais do que sua obrigação, porque Deus coloca em você um senso divino de você saber o que é certo, o que é errado. Mas o que dói o coração de Deus é quando você toma uma decisão muito importante na sua vida e você nem pergunta para Ele se era aquilo que Ele queria para você. Por exemplo, se você vai casar, aí você fala, Senhor, meu Deus, é este o homem que o Senhor queria para a minha vida? É essa a esposa que o Senhor queria para a minha vida? Decisão importante essa. Como que você pode tomar uma decisão dessa tão importante sem estar na presença de Deus? Deus, é essa a profissão que o Senhor queria que eu tivesse? É este o carro que o Senhor gostaria que eu comprasse? Aí depois, quando as coisas dão errada lá na frente, a pessoa pergunta assim, Deus, né, por que isso está acontecendo comigo? Deus fala assim, olha filho, eu tinha algo muito melhor para você, mas você não quis. Vamos consertar isso agora? Vamos consertar essa bagunça. Deus é assim. Deus, Ele é um consertador de bagunças. E a minha situação ali, eu saí dali com meu sócio e falei assim, vamos vender tudo que nós temos. E nós vendemos tudo que nós tínhamos. Nós vendemos aquele prédio e começamos ali a pagar nossas dívidas. Nós tínhamos dívidas de imposto que era milhões. Nossa dívida era em 2002, há 17 anos atrás. A minha dívida era de alguns milhões de reais. Imposto era uma dívida altíssima de imposto. Fornecedor nem se fala. Eu tinha 432 fornecedores e eu devia todos eles. Mas por causa dessa decisão acertada que eu tive, de não sair, de encher meu caminhão, ir embora e deixar que tudo explodisse. Porque na verdade as empresas quebram, mas quebra a pessoa jurídica, mas a pessoa física não quebra não. Muitas vezes o patrão sai com aquele dinheiro, eles conseguem, sabe? Eles conseguem maquiar aquilo tudo. Decisão. Qual é a decisão que você está tomando? Eu resolvi vender aquilo tudo para vocês terem uma ideia. 2 meses depois, por causa dessa decisão que eu tomei, havia muito tempo que não tinha um refis em Belo Horizonte. Naquele mês apareceu um refis da empresa federal, estadual e municipal. Dividiu minha dívida em 360 meses. Aquela dívida de milhões virou 3 mil reais, 4 mil reais por mês, por causa de uma decisão certa que eu tomei. Deus começa a te abençoar por causa da decisão. Qual é a decisão que você está tomando? As nossas decisões têm que ser pautadas na vontade de Deus. E eu vendi tudo aquilo ali e os meus fornecedores me ligavam. E eu atendia todos os telefones também. Tinha um argentino que falava assim, Júlio, você é o cara que me deve que eu mais gosto, porque você atende todos os telefones meus. E eu atendia todos os telefonemas dele. Ele falou assim, por causa disso, que você atende o meu telefone, você pode continuar comprando de mim. Você compra um pouquinho, paga um pouquinho da dívida. Você compra um pouquinho, paga um pouquinho. Olha como é que Deus faz. Deus abre as portas quando você toma decisão certa na presença dEle. E para piorar a minha situação naquela época, a minha esposa me abandona a minha casa, o lar, e me deixa com um filhinho de 3 anos e um de 1 ano de idade. Ela conhece uma outra pessoa, eu nem esperava por isso, foi uma surpresa muito grande. As pessoas da minha volta, minha família também, foi algo assim, foi muito triste, muito pesado. O Belo Horizonte inteiro ficou a saber, foi uma situação de humilhação. Ela mudou para o Rio de Janeiro e largou. Eu com um filhinho de 3 anos e um de 1 ano de idade. No meio dessa toda a situação, daquela empresa
linda, maravilhosa e fantástica, quebrada e um casamento falido. Eu quero explicar para vocês, porque homem é assim, homem quando ele perde o emprego, ele fica desesperado. Porque Deus coloca no homem um senso de ser provedor da sua casa. Sabe, o homem ele tem esse instinto dentro dele de trazer o pão, de trazer a carne, de trazer a comida. O homem gosta, quando ele faz isso dentro da sua casa, ele sente um prazer, porque é algo que Deus coloca dentro da gente. Todo homem é assim. O homem que não faz isso, ele se sente a pior pessoa do mundo. Quando o homem está sem emprego, sem dinheiro, ele não sente nada. Agora o homem sem emprego, e sem dinheiro, e sem família, ele quer morrer. O homem pensa em morrer. Eu pensei em morrer. Eu pensei em acabar com a minha vida. Eu pensei em comprar uma arma. Sabe, mas quando eu chegava lá em casa, eu via meus filhinhos, né, de 3 anos e 1 ano de idade, agarrado na minha perna, né, e falando assim: papai, onde está a mamãe? Cadê mamãe, papai? Papai, cadê mamãe? Aquilo era muito duro. Ninguém podia dar banho neles, só eu que podia dar. Ninguém podia dar comida para eles na boca deles, só eu que podia dar para eles. Ele tinha pavor de eu sumir também. Eles dormiam comigo agarrados, um agarrado de um lado segurando o meu paletó de pijama, o outro do outro lado agarrando na minha perna. Eles dormiam assim, ó. Muitas vezes eu acordava de noite e eu via a mãozinha deles assim, ó, segurando assim, ó, dormindo e segurando. E eles choravam toda a noite: papai, cadê mamãe? Olha, eu tive uma depressão assim profunda, fortíssima. E hoje eu sei o que Davi diz aqui nos Salmos, quando ele fala assim: eu tinha uma tristeza tão grande que meus ossos doíam, eu sentia dor nos ossos. A minha depressão era de dor. Eu não consigo, fiquei deitado 30 dias na cama, com o quarto todo fechado. Eu não conseguia levantar o braço e nem a perna porque doía. Era uma dor insuportável. Eu não conseguia mexer a cabeça. Doía meu pescoço, uma dor nos ossos. Uma depressão muito forte, vontade de morrer. Mas quando eu via meus meninos naquela situação, eu falei assim: eu não posso fazer isso com eles, né? O que vai ser? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser dos meus filhos? Agora eu aprendi a trocar fralda de madrugada, né? No escuro, né? Eu faço isso melhor que qualquer mulher aqui presente. Duvido que consegue fazer igual eu faço, né? 3 horas da manhã no escuro, trocar a fralda de 2 meninos sujos e deixar eles limpinhos, com lencinho umedecido direitinho, dar mamadeira, fazer mamadeira, né? Deus me preparou. E passei um momento muito difícil. Naquela época, passou aquele tsunami. Vocês lembram do tsunami lá na Indonésia? Que vinha aquele mar todo assim, entrava para dentro da cidade e ia derrubando árvores, carro, casas. Aquilo tudo virava um emaranhado. Você olhava aquela água, a minha vida eu senti daquele jeito. Um tsunami passou em cima de mim. Eu lembro que naquela época também caiu as Torres Gêmeas. Vocês lembram ali das Torres Gêmeas ali? Eu tinha ido lá 1 ano antes, 8 meses antes daquela torre cair. Eu fui lá em cima, lá no último andar. Via Nova York, lá de cima, Brooklyn, lá longe. Via tudo plano. Sabe, a gente ficava impressionado ver o que o homem pode fazer. Aquele prédio era o ícone da economia mundial. Todas as empresas do mundo estavam ali naquele prédio. Né? O que o mundo árabe queria mostrar? Que eles poderiam atacar a economia do mundo. Como que aqueles aviões fizeram aquilo? O mundo inteiro ficou estarrecido. Imagina se com os Estados Unidos acontece isso. Imagina se fosse aqui no Brasil. O que poderia acontecer? 5.400 pessoas morreram naquele dia, inocentes. Pessoas inocentes morreram ali naquela noite. 452 bombeiros que subiam as escadas para poder resgatar
a vida das pessoas ali que não conseguiam sair daquele lugar. Morreram também. E eu lembro que os Estados Unidos ali, a rede de televisão, ficaram todos furiosos. E eu lembro que a maior rede dos Estados Unidos, a CNN, ela fez no jornal, né, que de alcance internacional, e eles chamaram uma mulher para fazer uma entrevista, uma mulher muito conhecida nos Estados Unidos. Ela é filha de um homem muito famoso que faz missões na África, na Índia, nos lugares mais pobres do mundo, levando ali comida para os necessitados. Esse homem muito famoso chamado Billy Graham. E chamaram a filha deste homem para fazer uma entrevista de noite. E na rede internacional eles chegaram para ela e perguntaram assim: aonde é que está Deus diante dessa situação? Sabe o que ela falou? Ela falou assim: onde é que está Deus? Uma boa pergunta. Deixa eu te falar. Onde é que está Deus? Antigamente, as criancinhas, antes de subirem para a sala de aula, elas cantavam um hino de adoração a Deus, aí elas subiam para a sala de aula. Eles proibiram agora as crianças de cantarem hino dentro das escolas. Tiraram Deus de dentro das escolas. Antigamente os maridos, na hora do almoço e do jantar, eles agradeciam a Deus por aquele alimento que estava ali na mesa. Hoje os maridos mais não oram dentro das suas casas, abençoando o alimento. Tiraram Deus de dentro das casas. E vocês me perguntam onde é que está Deus? Eu é que te pergunto, aonde é que vocês têm colocado Deus? Aonde é? Essa pergunta serve para nós aqui nesta noite. Aonde é que nós temos colocado Deus? E por causa dessa resposta dessa mulher, eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos de leste a oeste. E a pergunta que eles fizeram para todos os entrevistados, uma pesquisa, eles perguntaram assim: o que você precisa na sua vida para você ser feliz? Você sabe o que saiu em primeiro lugar? Em primeiro lugar saiu assim: se eu tivesse muito dinheiro, eu seria uma pessoa feliz. Em segundo lugar saiu: se eu tivesse uma excelente profissão, eu seria uma pessoa feliz. E em terceiro lugar saiu: se eu tivesse uma aparência muito boa, eu seria uma pessoa feliz. As três primeiras respostas é tudo voltado para o eu. Eu quero ser e eu quero ter. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter um excelente emprego e eu quero ser bonito, né? Porque as pessoas procuram muito isso, elas querem, né? Quem é loura quer ficar moreno, quem é moreno quer ficar louro, quem não tem quer pôr, quem tem tira e por aí vai. As pessoas não estão satisfeitas com o corpo que tem. Quem é magrinho quer engordar, quem está gordinho quer emagrecer e por aí vai. Em terceiro lugar. E em quarto lugar saiu: se eu tivesse filho, eu seria uma pessoa feliz. E em quinto lugar deu: se eu fosse casado, eu seria uma pessoa. O mundo está tão doido, maluco, né? Porque na verdade em quarto lugar seria se eu fosse casado. E em quinto lugar seria se eu tivesse filho. E em sexto lugar saiu: se eu tivesse Deus, eu seria uma pessoa feliz. Em sexto lugar. Em qual lugar Deus está na sua vida aqui hoje à noite? Qual é o lugar que Deus está? Na Bíblia está escrito assim, Jesus fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu te aliviarei. Eu lembrei dessa passagem. Alívio de verdade é só Jesus que pode dar. É só Jesus. Alívio de verdade, só Jesus que pode dar. Você não compra alívio em nenhum lugar. O seu marido, a sua esposa pode querer até te ajudar, mas alívio de verdade é só Jesus que dá. Eu comecei a entender por que eu estava passando tudo isso. Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus fala assim: ó, me busca, filho.
Me busca em primeiro lugar. Sabe, Deus fala isso a Bíblia inteira. Me busca em primeiro lugar. E tudo que você me pedir, eu te darei. Mas você tem que me buscar em primeiro lugar. Eu aprendi isso a duras penas. Mas eu entendi que quando você busca Deus em primeiro lugar, Ele começa a abrir portas na sua vida. Ele começa a abrir portas no seu casamento. Ele começa a abençoar a sua casa. Ele começa a abençoar os seus filhos. Ele começa a abençoar os seus negócios, a sua empresa, a sua igreja. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Eu, naquele momento lá de desespero, porque a primeira coisa, quando o homem está no desespero, a primeira coisa que ele fala é assim: Deus, aonde é que o Senhor está? Por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Por que, Deus, que isso está acontecendo comigo? E eu chorava às vezes dentro do quarto de noite e falava assim: Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Eu quero dizer para vocês que Deus não tem nada a ver com o seu problema. Ele até chora pelo seu problema. Sabe, Ele chora de ver o que você está passando. Você sabe qual que é o maior dificultador que Deus encontra em nos abençoar? Sabe qual que é o maior dificultador? Somos nós mesmos. Nós é que dificultamos tudo, porque a gente quer que tudo seja feito do jeito que a gente quer. A gente quer que tudo seja feito da maneira que a gente quer. A gente quer que tudo seja feito no nosso tempo. E aí, se Deus não fizer aquilo que você quer, do jeito que você quer, no tempo que você quer, na maneira que você quer. Nós somos esse maior dificultador. Às vezes nós dificultamos muito para Deus. Sabe, mas Deus, quando você busca Ele em primeiro lugar, a história toda muda. A história sua, ela começa a mudar. E eu entendi isso de todo o meu coração. E eu lembro que um dia de noite eu fui numa oficina mecânica colocar um sonzinho no meu carro para os meus meninos poderem escutar um CD no carro ali. Era uma oficina de um amigo meu. E quando foi 6 horas da tarde, ele olhou para o relógio dele e fez assim, ó: 6 horas, está na hora de eu ir para casa para encontrar minha mulher e meus filhos. Falou assim comigo. E aquilo foi uma flechada no meu coração. Porque eu não tinha casa. Eu estava na casa da minha mãe. Eu não tinha mais um lar. Eu que vi de um lar, vi meu pai e minha mãe apaixonados e sempre criei que casamento era algo tremendo. Eu falei assim: Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu quero ter um lar de volta. Eu quero ter uma casa, eu quero ter uma esposa, sabe, para estar do meu lado, para estar junto com meus filhos. Gente, é difícil, né? Porque eu, uma esposa, né? Querendo uma esposa, né? Eu era um kit completo, né? Era marido e 2 filhos, né? É um kit. É igual o McDonald's, né? É igual o McDonald's, né? Você tem lá o combo, né? Eu era um combo. É um combo tão difícil. Só Jesus para mudar a história. Só Jesus para mudar a história. E eu comecei a orar a Deus. Falei assim: Deus, eu quero que o Senhor mude essa situação. Eu quero que o Senhor... Comecei a orar todo dia. Depois de 1 ano e meio da situação toda acontecida, eu comecei a pedir para Deus que me desse uma esposa. Sabe, uma mulher, uma esposa fiel, uma mulher honesta, uma mulher sincera, sabe, uma mulher trabalhadora, uma mulher que me amasse, fosse apaixonada comigo. Pedi muito isso: Deus, eu quero uma mulher apaixonada comigo, e eu quero ser apaixonado com ela, e eu quero que ela ame os meus filhos também, e eu quero que meus filhos a amem. Sim, eu fui falando para Deus, sabe, uma pessoa completa. Eu até lembro que eu pedi assim também: Deus, se pudesse ser uma loura de olho verde, eu vou gostar também, né? Porque a gente não é bobo, nós temos que orar e pedir a Deus, né, do jeito que você quer, porque Deus, Ele é galardoador. O que é galardoador? Ele é presenteador daqueles que o buscam.
Ele é presenteador. E Deus me deu essa esposa, essa mulher, do jeitinho que eu falei. Mulher linda, apaixonada comigo. E eu apaixonado com ela. Ela ama meus filhos. Os meus filhos amam ela. Ela chama meus filhos de filhos. E eles chamam ela de mãe. Se falar com eles que ela não é mãe deles, eles brigam. Se falar com ela que eles não são filhos dela, ela também briga. Deus reconstruiu minha casa. Deus reconstruiu a minha vida. Deus reconstruiu. E daquelas lojas todas que eu tinha, eu fiquei com minhas 2 lojas melhores. Porque Deus, Ele faz questão de mudar a história da sua vida. Não importa aonde é que você esteja e a situação que você está passando, porque Deus, Ele muda a história da sua vida. E Deus mudou a história da minha vida. Aquela dívida de milhões, há pouco tempo atrás eu acabei de pagar, não devo mais nada para ninguém. Os impostos também que eu devia, não devo mais nada para ninguém. Deus reconstruiu minha casa, reconstruiu minha empresa, reconstruiu minha família. Você sabe onde é que isso poderia acontecer, querido? Você sabe quando que isso poderia acontecer? Só no reino de Deus. Só no reino de Deus. Em nenhum lugar mais isso tem condição. Só no reino. Só no reino que isso pode acontecer. Eu queria que vocês ficassem em pé agora, por favor. Meu filho número 2, o Lucas. Vocês entenderam? Número 1, número 2, número 3, número 4, tá? O número 2, Lucas. Quando ele era pequenininho, ele teve uma pneumonia fortíssima. Estava tendo um surto de pneumonia em Belo Horizonte naquela época. E o meu filho foi para o hospital. Chegando lá, eles levaram ele direto para a UTI. O caso dele era tão grave, era tão forte a pneumonia, tão forte e tão grave, que eles começaram a entubar meu filho, colocaram a respiração pela traqueia, colocaram uma parenteral, uma alimentação aqui pela veia do pescoço, colocaram o catéter aqui no pulso esquerdo, no pulso direito, nos pés, até na uretra dele, do neném. O menino já tinha 1 ano e pouco. Pra vocês terem uma ideia, entrou um menino do lado, deitou na caminha do lado, com o mesmo grau de pneumonia que ele tinha. Esse menino faleceu 6 horas depois. E eu falei assim: Deus, eu não aguento isso, Senhor. Eu não aguento. E eu vendo aquele desespero ali dos pais ali, vendo aquele menininho falecer. E para piorar a situação do meu filho, naquele dia, naquela noite, ele teve falência em todos os órgãos. Só funcionava o cérebro e o coração. O resto tudo parou de funcionar. E eu comecei a ajoelhar ali na UTI, chamei uns amigos, os irmãos de oração. Como é bom você ter um irmão de oração. Nós ajoelhamos lá e começamos a orar ali. E choramos ali, horas ali naquele hospital. Eu lembro que quando eu saí, eu vi a médica conversando com o meu irmão, assim, como a distância aqui na parede. Eu vi ela falando assim com o meu irmão: olha, ele tem 1% de chance de sobreviver. De tudo que eu falei aqui nesta noite, eu quero que vocês guardem esta frase que eu vou falar agora. 1% com Jesus é igual a 100%. 1% com Jesus é igual a 100%. 1% com Jesus é igual a 100%. Eu não sei o que na sua vida hoje está 1%. Eu sei que muitas pessoas estão com a vida a 1%. Muitas pessoas.
Eu conheço muitas pessoas, eu viajo o Brasil inteiro. Tem pessoas que têm o casamento hoje a 1%. Tem. Às vezes até o relacionamento com ela, às vezes é a pessoa consigo mesmo, ela se acha tão... Ela fala assim, ó, minha vida está 1%. Eu conheço pessoas que não riem há mais de um ano. Não tem vontade de rir. Porque a tristeza é tão grande. A vida dela está 1%. Às vezes é sua finança, às vezes que pode estar 1%. 1% com Jesus é igual a 100%. Só Jesus pode mudar a situação da sua vida. Jesus, ele transforma tudo aquilo que está destruído e acabado, ele faz novinho em folha. Novo em folha. 1% com Jesus é igual a 100%. 99% sem Jesus é zero. É zero. É zero. 1% com Jesus é igual a 100%. Eu quero que vocês fechem os olhos onde é que vocês estão. Abaixa a cabeça. Vocês fechando os olhos é como se você estivesse olhando para dentro de você mesmo, da sua vida. Você sabe o que você está passando. Você sabe o que é 1% hoje na sua vida, o que precisa ser mudado, o que Deus precisa mudar na sua vida, você sabe. Deus está aqui nessa noite, eu posso sentir a presença dele aqui neste lugar. Porque na palavra dele diz, onde 2 ou mais estão reunidos aqui no teu nome, ele se faz presente. As pessoas entravam naquelas casas, lá no livro de Atos, só de entrar naquelas casas, elas eram curadas, elas eram transformadas. E aquela atmosfera que tinha naquela casa está aqui hoje neste lugar. Há 25 anos atrás eu fiz uma oração que mudou a história da minha vida. Está escrito lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, está escrito assim: se você, com sua boca, confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e em seu coração você crer que Ele ressuscitou entre os mortos, então você será salvo, então eu habitarei dentro de você, então eu serei um com você, eu vou arrumar a sua casa, eu vou arrumar a sua vida, eu vou arrumar o seu casamento, eu vou arrumar a sua empresa, tudo aquilo que está 1% na sua vida, eu vou fazer novo e vou fazer a 100%. E eu fiz essa oração mudou a história da minha vida. E eu queria que vocês fizessem essa oração aqui comigo aqui nesta noite. Essa oração mudou a história da minha vida. Eu queria que vocês repetissem, todos vocês aqui, em voz alta, uma oração simples que o apóstolo Paulo fez e nos ensinou. Chama oração de entrega. Então repitam após mim, por favor. Essa oração diz assim: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que o Senhor é Filho de Deus e que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar. Senhor Jesus, eu reconheço também que eu sou um pecador, fiz muita coisa errada, tomei muitas decisões erradas, por isso eu te peço, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, eu reconheço também nesta noite que o Senhor é o meu único Senhor e o meu único Salvador, é aquele que pode transformar o meu 1% em 100%. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me dê a paz. Continue de olhos fechados. Quem fez essa oração pela primeira vez na vida, faz um sinalzinho assim com a mão que eu quero fazer mais uma oração com você. Deus te abençoe.